falar com você sobre ovelhas, lobos e cão pastores. Sobre ovelhas, lobos e cães pastores. Eu trago essa reflexão a partir de uma leitura do texto bíblico que nos marca muito, certamente, que está no Evangelho de Mateus, ao capítulo 7, versículo 15, que diz mais ou menos assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor fale conosco e que a sua palavra produza bons frutos em nosso coração. Sobre ovelhas, lobos, e aqui um elemento que eu adicionei à nossa reflexão, aproveitando essa metáfora da ovelha, essa parábola, essa ilustração que o mestre usa para nos ensinar, eu estou acrescentando aqui os cães pastores para completar a nossa figura. Sobre as ovelhas, eu quero pensar o seguinte para você. A ovelha, tal qual Jesus interpreta, em vários outros textos Jesus vai fazer essa analogia, é um animal que precisa de cuidados. É um animal, é um ser que precisa, que não vive muito pelas suas próprias forças. E ele precisa ser arrebanhado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser dirigido, organizado. É uma espécie de um animal doméstico que talvez na vida selvagem ele não conseguiria viver muito assim. E aí essa analogia que nós vamos trazer aqui para o reino de Deus, para o Evangelho, ela pode ser interpretada de uma maneira equivocada. Quando estamos falando de ovelhas, nós falamos daqueles que sim, querem o cuidado, precisam do cuidado do seu pastor, e o texto de Jesus deixa muito claro, ele é o bom pastor. Né? Nós aqui, os demais pastores, nós somos servos, somos ministros do Deus Altíssimo, mais longe de nos equipararmos ao grande mestre. Porque Jesus mesmo diz lá no Evangelho de João, ao capítulo 10, ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e as ovelhas me reconhecem, porque o bom pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. Lógico que nesse sentido, nós podemos atribuir também a nós líderes, e aqui, irmãos, eu gosto de pensar, eu não sou muito exclusivista sobre as lideranças da igreja, não. Eu acredito que a igreja do Senhor ela tem várias lideranças. Temos nós pastores, tem os diáconos, que são autoridades. E por vezes eu tenho percebido, e aqui eu vou falar das nossas amadas igrejas batistas, eu tenho percebido, às vezes, a função, o papel do diácono, às vezes ser tão desvalorizada. Né? E é uma autoridade, é um oficial da igreja que precisa ser respeitado. E, irmãos, olha, eu falo por experiência, por ter convivido a minha vida toda, tive uma excelente relação com os diáconos. Eu lembro que na nossa antiga igreja, ali no Novo das Indústrias, nós tínhamos alguns diáconos muito especiais. Né? Não posso me esquecer do saudoso irmão João Batista, irmã Norvinda, irmã Eva, irmã Nilza. E eu lembro que numa daquelas fases que a gente aprontava um pouquinho mais, a paciência com que esses irmãos nos guiaram, nos doutrinaram, até mesmo puxaram a orelha, mas com amor, com sabedoria, e isso fez toda
toda a diferença. E também no meu ministério, tenho convivido com líderes diáconos que têm dado a sua vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas do Senhor. Acaba sendo rebanho deles também, sabe, irmãos? E aqui eu quero ampliar também. Às vezes nós ficamos tão apegados com o status, com o nome do pastor, que eu acho que é importante, é lógico, como figura representativa, como presidente da igreja, mas tem muita gente cuidando também das ovelhas. Tem muita gente pastoreando e às vezes nem recebe o título e nem quer receber o título. Então eu tenho tido a experiência de conviver com líderes, com pessoas que têm dado a sua vida, que têm dedicado, e as ovelhas precisam reconhecer também essas lideranças, o valor dessas pessoas, a preocupação dessas pessoas. Essa semana tivemos uma reunião com a liderança da nossa igreja e ficou nítido para mim na palavra de todos os irmãos a preocupação, o cuidado, como que as pessoas estão, se elas vão esfriar na sua fé, se elas vão se afastar do caminho, se elas realmente estão sendo acompanhadas espiritualmente, guiadas. Isso é muito bom. Tem gente que cuida de nós. E aqui nesse contexto eu me insiro tanto quanto pastor, quanto ovelha desse rebanho de Cristo também. Mas por vezes eu tenho a impressão que às vezes esse entendimento de ovelha acaba assumindo uma outra proporção espiritual e na vida prática também, que é aquela ideia da passividade diante da vida. E aqui, irmão e irmã querida, eu vou ter que confrontar essa palavra dizendo que isso não é evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não prevê uma passividade diante das escolhas e diante das decisões da vida. Muito pelo contrário, o Cristo que habita em nós, o Cristo vivo, ele nos convida para um relacionamento genuíno, autêntico e, de certo modo, até de autonomia. O Senhor Deus poderia muito facilmente ter colocado em nós, programado a nossa mente para nós obedecermos, para nós fazermos tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, o tempo todo. Mas Ele coloca em cada um de nós um poder de escolha. E aí Ele faz de tudo, não é, irmãos? Ele faz de tudo para nos alcançar, Ele faz de tudo para tocar o nosso coração, para tocar o nosso ser. Mas chega um momento que nós precisamos falar: eis-me aqui, Senhor, e eu vou na tua direção. E por mais assim, curioso que isso possa parecer, o movimento da graça, o movimento da salvação vem do Senhor, mas o movimento da santificação tem que ser uma abertura nossa, uma abertura do meu coração, do seu coração, em direção a Jesus. Me santifica, me purifica, molda os meus pensamentos, molde as minhas atitudes, Senhor. Eu quero mudar também. Eu quero agir de outra maneira. Então, sobre ovelhas, eu falo isso, eu trago essas reflexões. A ovelha é aquela que precisa do cuidado e que é cuidada. Mas ovelha não é sinônimo de passividade diante da vida. O Senhor Jesus convida cada um de nós para sermos ovelhas participativas, para sermos ovelhas produtivas, para o rebanho, para a nossa família, para a nossa sociedade. E não sermos aquelas pessoas, como muitas vezes é pintado aí, ovelhinhas, que baixam a cabeça sem saber por que estão fazendo. Eu não creio, eu não acredito nesse tipo de evangelho, porque não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nos chama para a liberdade. Liberdade tem a ver com autonomia. E eu imagino que a grande alegria do Senhor, e por isso que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e aceita Jesus e deseja mudar a sua vida, a festa no céu quando isso acontece, porque é também uma ação salvadora do Senhor, mas é também um reconhecimento, uma postura e o resultado também da liberdade humana. Agora, se nós falamos sobre as ovelhas, nós também podemos falar sobre os lobos.
E aqui especialmente, eu creio que Jesus ele fala de dois tipos de lobos, se nós prestarmos atenção no texto bíblico. O primeiro tipo é aquele que intencionalmente procura enganar as ovelhas, como vimos aí o coiote, né, o Ralph aí do desenho. Ele tem a intenção de enganar, ele tem a intenção de ludibriar, ele tem a intenção de devorar. Ele faz de tudo, ele já conhece. E aí Jesus fala, ó, cuidado, observa e você vai conhecer essas pessoas pelos seus frutos. Quais são os frutos que ela tem produzido? Como ela tem agido? Quais são as consequências da sua atitude? E cuidado, irmãos, para não se apegar aos frutos materiais. Talvez esse foi um dos grandes problemas daquela estrutura religiosa que Jesus veio e confrontou naquele momento. Eles eram apegados aos valores materiais. A pessoa era medida se era abençoada ou não por aquilo que ela possuía. E muitas vezes não era por aquilo que ela era de verdade, né? Pelo seu ser. Agora, existem lobos também, e aí é o confronto que Jesus Cristo faz. Irmãos, Jesus Cristo como um grande pastor, como um grande mestre, ele não alivia para aqueles que ele ama. Ele não alivia com aqueles. A palavra dele é certeira para todos. E ele nos convoca aqui nessa reflexão, nessa parábola, que há muito lobo por aí achando que é ovelha. E vai chegar lá no céu dizendo, Senhor, Senhor, no teu nome eu fui uma grande ovelha. Eu operei milagres, eu fiz muitas maravilhas. Eu estava na tua casa todos os dias. Mas ele vai falar, aparta-te de mim, eu não vos conheço. Porque na realidade é um lobo que acha realmente que era uma ovelha. E aí nesse momento, irmãos, nós temos que pegar essa palavra e confrontar contra o nosso próprio peito. Aqui não é hora de pegar a sua pazinha e ficar jogando para o outro. É pegar a sua enxada e puxar para mim. Puxa vida, será que alguma medida da minha vida, em alguma instância, eu tenho sido um lobo? Um lobo. Os meus interesses no Evangelho, os meus interesses nas pessoas. Será que eu tenho agido e eu tenho procedido tal qual um lobo? Tal qual um coiote que fica enganando, fingindo para todo mundo, meu irmão, minha irmã. Eu falo para você que esse é um dos principais deveres que nós como pastores nós temos. É levar a reflexão, é levar a pensar. Para as pessoas viverem um evangelho autêntico e não um evangelho de fachada, um evangelho só de nome, um evangelho de mentiras, mas viver um evangelho autêntico. E aí muitos lobos que se acham que são ovelhas na sua construção idealista de mundo, acha que está fazendo o correto, mas por vezes está fazendo um desfavor ao evangelho e ao reino de Deus. Autoritarismos, ansiedades, desamor, fofocas, a famosa rádio peão. Tudo na boa intenção de contribuir. Ficam ali, à espreita para julgar, para cutucar, para condenar, para apontar defeitos, vivendo no seu ilusório mundo de Bob, né? Ilusório mundo de Bob, um mundo perfeito, e acha que está numa perfeição. Nós precisamos tomar cuidado sobre isso. E uma terceira figura que eu completo aqui nessa metáfora, essa figura não aparece na Bíblia Sagrada, mas eu trago aqui para nós entendermos o texto, que é a figura do cão pastor. O cão de pastoreio, o cão que cuida também do rebanho. Estou usando essa expressão justamente por conta da figura de linguagem dos animais e da natureza que usei aqui na nossa mensagem. Sobre esses cães pastores, nós temos que pensar que são aqueles que são defensores, que são auxiliares, que são instrumentos. Um cão pastor, na realidade, ele é mais do que um animal, uma criação, mas ele é um instrumento na mão do pastor. Ele é um instrumento. E tem algumas características desses cães pastores, geralmente são aqueles border collie, né? Um dos cachorros mais inteligentes. Sei que
o pastor alemão, né? São raças também, todos esses pastores, pastor alemão, belga e por aí vai. O próprio Rottweiler, se eu não me engano, era um cachorro de pastoreio. Mas a principal característica é que a audição, eles estão completamente sintonizados com o seu pastor. E às vezes, num assovio, eles já entendem o comando, eles já entendem aquilo que eles precisam fazer. Para a nossa figura de linguagem, eu estou quase que colocando aqui o cão pastor como uma transformação da ovelha. O cão pastor seria uma espécie de transformação, de objetivo que a ovelha tem que se tornar, por mais que isso possa parecer impossível aos nossos olhos. São aquelas pessoas que defendem o Evangelho, que defendem a sua comunidade, que a protegem dos lobos que procuram aparecer, mas a defendem e a protegem com amor. Mas tem uma disponibilidade gigante para servir. Ele está atento à voz e ao comando do pastor. Ele não é desobediente. Não é desobediente. E por isso eu digo que talvez ser o cão pastor seja o grande objetivo das ovelhas. Tanto as ovelhas quanto os cães pastores compõem o reino de Deus. O lobo não. Apesar que faz parte ele aparecer ainda nesse momento. Quero perguntar para você, e nessa reflexão, nessa noite, quero levá-lo a pensar em quais dessas comparações, dessa metáfora, você se enquadra. Torço do fundo do meu coração que todos possam dizer assim, não, eu sou um cão pastor, sou uma boa ovelha, né, ligada ao Mestre, ligada ao Senhor, sou um cão pastor ali preparado, obediente, fiel, disponível, amável, cuidador. Apesar que na vida real o cão pastor às vezes é meio agressivo com a ovelha, né? Mas no nosso caso aqui, ele não pode ser. Nem nós pastores, nem líderes e nem tantas outras pessoas que vamos nos cuidando e nos protegendo simultaneamente. O Senhor é o grande pastor. O Senhor Jesus é o grande mestre das nossas vidas, das nossas almas, mas Ele nos convida para nos transformarmos nesses defensores. Não é sair por aí brigando, não. Mas são aquelas pessoas que têm uma posição de amor, de evangelho, instauradores do reino de Deus aqui nessa terra. Em qual quadro você se encontra? Em qual quadro? A árvore, ela um dia vai dar frutos. Que os nossos frutos sejam frutos sempre que mostram arrependimento, que mostram adoração, que mostrem fidelidade ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.